Muito bem, estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje falando com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Canceler de Olivo, sobre a trajetória da instituição que recentemente completou 56 anos produzindo conhecimento. Bem, professor, agora eu queria falar exatamente da expansão da universidade, essa importância, quer dizer, foi positiva essa expansão? Na sua opinião, deve ainda se expandir mais? Como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa a expansão da universidade para o interior do estado? Eu como muitos, nós viemos de uma época em que nós éramos do interior de Santa Catarina e na nossa cidade não tinha faculdade. Exato. Então vínhamos todos para Florianópolis na década de 70, na década de 80, em busca de um ensino de qualidade. Era uma aventura. E era uma aventura em todos os sentidos. Hoje nós temos um quadro onde o sistema, por exemplo, comunitário, ele está implantado em toda Santa Catarina pelo sistema CAF. Isso já contribuiu muito para a democratização do ensino de nível superior. E a universidade sempre ficou ainda restrita à capital, a Florianópolis, né? Teve um dado momento, há alguns anos, que quando começou a se trabalhar nos programas de ensino à distância, educação à distância, na Universidade Aberta do Brasil, já foi um primeiro passo no sentido da expansão. Exato. Na modalidade à distância. Esses programas da UAB continuam. E num segundo momento se transformou então a expansão em algo físico, né? Aqui em Santa Catarina, o modelo que foi adotado foi... a Fronteira Sul, por exemplo, a Universidade da Fronteira Sul, ela se constituiu sim numa instituição federal de ensino superior. Mas no caso da UFSC, a opção foi pelos campi, né? Então nós construímos um campi em Joinville, Curitibanos, Araranguá e mais recentemente em Blumenau. É positivo o fator. A ideia da expansão é positiva, porque ela interioriza a UFSC, ela dá o sentido de uma instituição de fato de Santa Catarina e não só uma instituição de Florianópolis, e surgiu o programa de expansão num momento de expansão da economia brasileira também, de crescimento econômico, de mais investimento do Estado em políticas públicas. Mas e a partir de agora, a tendência é crescer? Então nós chegamos num dado momento que nos colocou diante de uma realidade que foi a expansão e que pressupunha espaços físicos, corpo técnico administrativo e um quadro de docentes. Então nós chamamos os alunos todos, os novos estudantes para a universidade, e o ritmo da expansão não deu conta do número de servidores técnicos, do nível de servidores docentes e do número e da necessidade dos espaços físicos. Então nós sofremos hoje, em 2016, as dificuldades desse processo de expansão ainda, que ele aconteceu, mas nós temos, para você ter uma ideia, em Araranguá, em Joinville e em Blumenau, a universidade ela funciona em espaços alugados. Nós não temos o campus próprio, nós não temos a nossa sede própria. Em Curitibano está mais avançado. Mas mesmo assim o processo é válido, respondendo a primeira parte da tua questão. O processo de interiorização e de expansão é válido porque ele coloca mais gente no sistema de ensino superior gratuito. Mesmo com toda a dificuldade. Mesmo com toda a dificuldade. Porque as dificuldades, elas existem, mas elas vão sendo superadas, é claro. Ela cria um certo desconforto, ela cria tem mais demanda, mas o fato é que aconteceu, então não dá para fechar. Você tem que trabalhar na superação. E aí reivindicar junto ao Ministério da Educação, contratação de mais técnicos, de mais docentes e de recursos para obras, construção, né? Recursos de capital. Doravante, nós estamos... O quadro doravante ele é o mesmo, ele não muda de 2015 para 2016, 2016 para 2017, porque a perspectiva nossa continua sendo de ir ao MEC e buscar recursos para que a universidade possa plenamente se instalar. E quando a gente fala plenamente se instalar, é oferecer ao estudante a boa sala de aula, o bom laboratório, as condições de moradia, o restaurante universitário, e para isso necessita um quadro de técnicos e um quadro de professores. Ou seja, em resumo, tudo necessita recursos. Então a luta dos reitores,
A atividade dos reitores é buscar recursos para que a expansão ela se consolide efetivamente e que a universidade possa continuar produzindo. E a aceitabilidade desse público aonde esses campi eles estão localizados? O senhor tem essa Isso é um fenômeno, feedback? é um fenômeno porque ultrapassa o fenômeno educacional. Ele é um fenômeno econômico. Tu pegas uma cidade como Curitibanos, ou Araranguá, que só para dar 2 exemplos, porque Blumenau e Joinville já tem estruturas maiores, mas tu pega Curitibanos e Araranguá, o fato de ter a Universidade Federal lá instalada, ele movimenta toda a economia, do comércio, dos restaurantes, do mercado imobiliário, do mercado de aluguéis, hotéis, diversão. O fato de a universidade estar instalada lá com 1.000, 1.200, 1.500 estudantes, um corpo técnico de 50 servidores, algo em torno de 90 a 100 professores, movimenta a economia local. Então, o fato de a UFSC também se interiorizar ajuda no desenvolvimento econômico dessas regiões. Professor, eu queria agora falar exatamente de um assunto recente, né, e polêmico, sobre a ocupação de alguns centros aqui de ensino na universidade, né? Qual a lição que ficou dessa, eu diria assim, dos últimos tempos? Acredito que foi um evento assim que chamou bastante atenção, não só local, mas também em termos de Estado e até brasileiro, né? A lição que fica, a principal lição que fica é que as partes em posições distintas de conflitos, elas têm que conversar, elas têm que se entender, tá? Aqueles que fizeram a ocupação, aquela parcela de estudantes que fez a ocupação, ela tem que compreender que aquela parcela que não fez a ocupação deve ter o direito de entrar na sala de aula, deve ter direito de ir ao laboratório e tem o direito de discordar da ocupação. Aqueles que são contra a ocupação, que querem entrar na sala de aula, devem reconhecer o direito daquele estudante de se manifestar. No nosso caso aqui, a manifestação era contra a PEC do ajuste fiscal. Então, há necessidade de compreender, entender e aceitar o direito que os estudantes têm de protestar, de se manifestar, de dizer assim, nós somos contra a PEC. E aqueles estudantes que fazem a manifestação e que fazem a ocupação têm que compreender que essa manifestação, o ato de protesto, não pode retirar, não pode tolher o direito daqueles que querem ter a sua atividade de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão regular. As duas posições têm que conviver no mesmo espaço. Tem, porque tu parte do princípio que as duas posições são justas. As duas posições estão amparadas. De um lado, o direito de liberdade de manifestação e de expressão, e de outro lado, o direito de ir e vir e o direito de ter o serviço público, porque nós prestamos um serviço público, né? Nós, todos servidores, prestamos um serviço público. Então, nós temos esse dever de prestar o serviço. O estudante vamos supor, beneficiário desse serviço, né? O professor que recebe a remuneração, ele tem o dever de entrar na sala e ministrar a aula. O estudante tem o direito de receber. Então, não é fácil esse equilíbrio. Tá? Não é fácil porque, às vezes, os ânimos se acirram, as posições políticas e ideológicas elas afloram com maior vigor e a tendência, nesse caso, ainda foi residual, não foi o central, mas se manifesta um pouco de intolerância também e não reconhecer o direito do outro. Mas, felizmente... O seu papel, então, foi como mediador desse conflito? Foi, que acho que esse que é o principal papel de um dirigente de uma instituição complexa como a nossa. Nós temos 45 mil estudantes, nós trabalhamos com 50 mil pessoas nessa instituição, então o dirigente maior da universidade ele não pode ser alguém que acirre a disputa, alguém que provoque o dissenso. Ele tem que buscar o consenso e o acordo. E aí se obriga a reconhecer o direito dos lados em disputa, né? E nós contamos, é importante, que nesse processo de mediação, porque a ocupação foi uma tática nova do movimento. Não existia isso antes, ela veio da ocupação
dos colégios, né, das escolas do ensino médio, em função da... Foi um modelo trazido para cá. Né? Foi do MP da reforma do ensino, né? E vocês lembram que ali em setembro, outubro, as ocupações nas escolas. Depois, quando veio a PEC do ajuste fiscal, as ocupações adentraram nas universidades. Então foi uma tática nova de reivindicação. E exigiu, então, dos reitores, exigiu dos diretores de centro, dos chefes de departamento, um novo olhar sobre essa forma de manifestação. E uma nova experiência, quer dizer, um dado novo. Um dado novo, é um dado novo no processo. Porque como é que nós estávamos acostumados? Bom, com as greves, com as passeatas, né, com as manifestações. Já tinha aquele roteiro, diria, padrão. Já sabia, entrou em greve, faz as assembleias, faz as manifestações, faz as passeatas. Essa era a forma de luta. A ocupação foi uma novidade. Então, para nós, foi uma experiência também de saber lidar com esse conflito que é num grau maior. Porque a ocupação, ela impede, por exemplo, de que tu continue frequentando e habitando aquele espaço ali. Exatamente. E como é que tu faz, então, com um professor que quer dar aula e uma turma que quer dar aula e não consegue entrar no prédio? Muito bem, estamos conversando com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Canceler de Olivo, hoje falando sobre a trajetória da UFSC, que recentemente completou 56 anos produzindo conhecimento. Vamos aqui fazer mais um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com o UFSC Entrevista.